Se você quer ser um CDF, gabaritador de prova Joe, vem com a gente que isso aqui é muito importante. Logaritmo, raciocínio lógico. Vai cair no pismo, hein? Ou você quer ser igual aquele vagabundo que tá ali atrás? Eu acho que não. Então vem com a gente. John Newton, ele desenvolveu fortemente o logaritmo com o objetivo de facilitar as contas, porque o logaritmo ele simplesmente transformava as multiplicações e divisões gigantes em simples adições e subtrações, e isso foi muito importante naquela época porque facilitava os cálculos astronômicos. Ele funciona exatamente desse jeito. Log A sobre B igual a C. E o que acontece? O B é a base, o A é logaritmando e o C é expoente. Então, você vai passar o B para cá e vai ficar B expoente C, como está aqui, igual a A. Aí, a gente tem dois exemplos aqui que dá para ver que foram cálculos gigantes que deram em simples resultados. A primeira propriedade diz que quando temos um logaritmando de 1 numa base qualquer, o resultado vai ser sempre zero. Como nós sabemos, assim como Bhaskara, os logaritmos foram criados por um demônio. O cara chamava Napier, é um demônio, pentagrama. Então, na propriedade 2, nós temos aqui que o log de A na base A, que são incógnitas, uma incógnita na base dela mesma, vai dar 1, sempre 1. Que o exemplo de log 20 na base 20 deu 1 de novo. Propriedade 3, fala que o log de A na base A elevado a N vai dar N. Ele está diferente, a gente vai eliminar ele. Aqui, novamente exemplo, log de 6 na base 6 elevado a 3. 3. Propriedade 4. Quando nós temos um número elevado ao logaritmo de B na mesma base, temos que o resultado vai ser B. Aqui, deu B, aqui, deu 5, que ele estava diferente aqui. Gabriel, olha o laser, Gabriel. Beleza, agora na propriedade 5, quando a gente tem dois logaritmos igualados e suas bases estão iguais, os seus logaritmandos vão ser iguais também. Por exemplo, aqui a gente tem bases iguais, que é A, e logaritmandos diferentes, que é x e y, e eles vão ser igualados no final. Aqui a gente tem um exemplo de log com base 5 e logaritmando x igualado ao log com base 5 e com logaritmando 16. O resultado, lógico, vai ser 16, porque eles estão igualados, então as bases se anulam e vai dar 16. Na propriedade 6, a gente possui dois dessa mesma forma, bem parecidos. Tem o logaritmo com a base A, por exemplo, é qualquer número, e o seu logaritmando se multiplicando, a gente sempre vai dividir ele somando. Aí vai ficar logaritmo de base A e elevado a m mais A e n. Então aqui a gente tem um exemplo, está aqui o logaritmo com a base 20 e dois números se multiplicando, que aqui é 20 vezes 17, a gente pode separar eles somando. E na propriedade 7, é a segunda daquela forma, é bem parecida, só que agora a gente vai separar subtraindo. Isso quando eles estiverem dividindo. Por exemplo, aqui m está dividindo n, então eles vão se separar com a mesma base sempre e subtraindo. Agora a forma correta de demonstrar a resposta é sempre S igual a x pertence reais, tal que x é igual ao seu valor. Por exemplo, aqui, x pertence reais, tal que x é igual a 5. É essa a resposta. Temos duas observações importantes que podemos fazer sobre o logaritmo. Se o logaritmo não estiver apresentando nenhuma base, por exemplo aqui, a sua base sempre será 10. E também, se a base do logaritmo estiver entre 0 e 1, o gráfico será sempre decrescente. E se a base for maior que 1, o gráfico será crescente. Aqui podemos ver que a base é maior que 1, no caso aqui 2, então o gráfico é crescente. Aqui temos o contrário, a base entre 0 e 1, o gráfico é decrescente, com cavidade virada para cima. Ó, eu falei, você acha que acabou? Acabou não, aqui ó, tem raciocínio lógico de Satã. Eu falei aqui ó, tá vendo? Sai daqui, moleque! Agora, vamos para raciocínio lógico. Cérebro do Gamba. A prova de raciocínio lógico objetiva testar as habilidades de raciocínio envolvendo 3 fatores. Elaboração de argumentos, em uma discussão, por exemplo, ou em alguma tese, vamos dizer, de mestrado assim, que você não vai entrar,
Avaliação de argumentações, igual, por exemplo, estamos numa discussão, você vai avaliar se isso é certo, se é errado, de acordo com o raciocínio lógico. Formulação ou avaliações de plano de ação. Então você tem algum objetivo, você precisa de resolver, você não sabe como fazer. Então você pode avaliá-lo, primeiro você cria, depois avalia se essa é a melhor opção ou não. Agora a gente vai fazer um exercício aqui, que é impossível, entendeu? Só para você perder a esperança mesmo, tá? 2 amigos matemáticos, obviamente, que há muito tempo não se viam, se encontraram na rua. Depois de muito conversa, tiveram esse diálogo. O primeiro, o M1, que seria o cara, porque matemático chama de M1. Você tem filhos? Tenho 3 filhas. Qual a idade delas? Aí ele fala, o produto de suas idades é 36, só para alongar a conversa. Mas isso não é o suficiente. A soma das idades dela é o número daquela casa, ali, e apontou o número. Mas isso também não é o suficiente. Ele fala, a mais velha toca piano. Ele, agora sim. Qual a idade delas? Você não vai conseguir resolver, caro aluno do primeiro ano. Mas alguém resolveu para você, então pode passar. Sendo o produto das 3 idades igual a 36, a gente tem outras possibilidades. Só essas aqui. Como na soma das idades não dá para saber, a soma das idades deve ser um número que parece como a soma de 2 possibilidades. Ou então, matemática descobriria as idades. Então vamos ver as somas. Aqui temos as idades e as somas das idades. Então, a soma das idades só poderia ser 13. Mas como uma filha mais velha, as idades não podem ser 1, 6 e 6, porque tem que ser uma mais velha de todas. Nesse caso, só duas, nesse caso seriam 2 mais velhas. E não é isso que a gente quer. Então, observando essas, então as únicas possibilidades que poderiam ser seriam 2, 2 e 9. Bora fazer o fim. Olha isso aqui. Bora fazer o fim, dando beijinho assim. Que? O fim. Que fim? Mas é o fim da gravação. Fim! Vou botar isso ou cortar. Tô querendo com os tamanhos. Sendo produto. Vamos jogar um. O logaritmo. Mano! Tchau. Era uma grande necessidade da época, porque facilitava... Nossa Deus, que... E logo de A na base A, e se tiver com coisinha aqui em cima, elevado a um coisinha, aí vai ser assim. Propriedade de 4. Logaritmo elevado a A sobre... Propriedade 4. Propriedade 4. Peraí. Vou ler, foda-se. Só ler! Vou ler! Propriedade 4. Quando nós temos um número elevado ao logaritmo de B na mesma base, temos que o resultado vai ser B. Que o B está diferente desses outros aqui. B, 3, 5, juro. Logo 20, 20, vai dar 1 também. Vocês podem ver aqui que eu não sei do juro. Ouve fosse! Não. Vou passar muito no canto, reto pra cá. Aí meu joelho, eu não preciso não. Na propriedade 4, nós temos aqui o logaritmo elevado, a gente vai cortar isso daqui com isso daqui. É só dar uma cortadinha maneira nele, assim, ó. Aí, como nós pensamos que esse daqui ficou diferente, como eu já falei que diferente, vai ser bilado aqui, tá aqui. Aí, temos novamente o exemplo aqui, o log 3, 5. Corta.